Capítulo 4. A infinita natureza do ser individual. Há uma velha história sobre um grande mestre espiritual que bateu às portas do céu a fim de entrar no paraíso. Depois de algum tempo, Deus veio até a porta e perguntou: "Quem está aí? Quem bate?" Respondeu o mestre confiantemente: "Sou eu." "Desculpe-me, sinto muito, não há lugar no céu. Pode ir embora. Volte mais tarde." O bom homem, surpreso com a recusa, foi embora intrigado. Depois de vários anos meditando e pensando sobre essa recepção estranha, voltou e bateu novamente na porta. Foi recebido com a mesma pergunta e deu uma resposta semelhante. Mais uma vez, lhe foi dito que não havia lugar no céu. Estava completamente lotado. Passados alguns anos, o mestre se aprofundou mais e mais dentro de si, meditando e pensando. Depois de um longo tempo, bateu às portas do céu pela terceira vez. Mais uma vez, Deus perguntou: "Quem está aí?" Dessa vez, sua resposta foi: "És tu." As portas se abriram e Deus disse: "Entre. Nunca houve espaço entre mim e ti. Não há Deus e você, ou Deus e eu. Só há um Deus expresso, manifestado como ser individual. Há apenas uma vida, a do Pai. Permaneceremos fora do céu, sem nenhuma esperança de entrar, enquanto acreditarmos que temos uma individualidade à parte de Deus, que somos seres separados e independentes de Deus. Ao longo dos séculos, a dualidade tem nos separado de nosso bem, o que não passa de ilusão, uma vez que não há dualidade. O segredo da vida é a unidade que não depende de nós. Unidade é um estado de ser. Tome como exemplo um copo de vidro e pense no lado de fora e de dentro desse copo. Onde termina o lado de fora e onde começa o lado de dentro? Na verdade, há um lado externo e um lado interno? Há dois lados para esse copo ou há simplesmente um copo? O lado de fora não é dentro e o de dentro não é fora? Não é o exterior e o interior dele uma mesma peça de vidro? O exterior do copo executa uma função e o interior outra? Quando fica claro para nós que o exterior e o interior do copo são o mesmo pedaço de vidro, podemos ver a relação entre Deus e o homem. Não há tal coisa como Deus e o homem, assim como não há um exterior e um interior do copo, separado e à parte um do outro. Eles são um. Deus é a nossa individualidade invisível, e nós somos a expressão visível de Deus, mas assim como o copo, não somos dois. Apenas na função somos dois. Deus é o princípio criador, a fonte, a atividade e a lei do nosso ser. E o nosso ser é Deus em expressão ou manifestação. Nós, como indivíduos, recebemos nossa vida, lei, causa, substância, realidade e continuidade do invisível infinito. E essa atividade invisível se torna visível como a harmonia do nosso ser. Voltando ao exemplo do copo, observamos que uma qualidade que parece pertencer a ele, na realidade, pertence ao vidro do qual é formado. O vidro é, portanto, a substância do copo, e é ele que determina a qualidade e a natureza do copo. O mesmo se dá conosco. Deus, nosso ser interior, é a qualidade, a quantidade, a causa, a realidade e a substância do nosso ser. Tudo o que Deus é, nós somos. Meu ser individual
assim como o seu, são manifestações desse ser interior. Deus não faz acepção de pessoas, não tem favoritos, nenhuma religião, raça ou nacionalidade. No que diz respeito a Deus, Ele é um. O grau de nossa manifestação é o grau da nossa consciência dessa relação. Se uma pessoa acredita que tem qualidade, natureza ou característica próprias, ela estabelece um sentido de limitação que a separa do infinito de sua manifestação. Começa a morrer diariamente quando deixa de lado a crença que tem qualidades, atividades ou características suas próprias e percebe que é Deus em si, seu ser interior aparecendo exteriormente, e que é este ser interior que possui todos os atributos, atividades e características. Este é o significado da declaração de Paulo. Eu morro todos os dias. Devemos morrer para cada pensamento de que somos ou temos algo de nós mesmos separados e apartados de Deus. Devemos morrer para a crença de saúde, tanto quanto para a crença de doença, pois espiritualmente não há doença nem saúde, porque não somos e nem possuímos nada. Sofrer de doença ou desfrutar de boa saúde significa ter posse de algo. Deus não tem nem saúde nem doença. Deus é Espírito e tudo o que possuímos é o Espírito de Deus. Nós superamos esse par de opostos, saúde e doença, quando percebemos que não há individualidade separada de Deus. A única coisa que nós podemos ter é o que Deus tem. O ser de Deus é o único ser, nem rico nem pobre, nem doente nem saudável, nem jovem nem velho, nem vivo nem morto. É um estado de imortalidade, um ser eterno, imutável, mas infinito em suas formas e aparências. Reconhecer que não há nenhuma individualidade separada de Deus é compreender o significado do mandamento do Mestre da negação de si mesmo. Devemos negar que nós, por nós mesmos, temos qualidades, caráter, força, saúde, riqueza, sabedoria, glória ou potencialidades. É nosso ser interior, Deus, que se manifesta externamente como você ou como eu. A natureza de nossa existência é a imortalidade, eternidade e imensidade. Só pelo fato de Deus ser o nosso ser, pode-se dizer: eu sou infinito, eu sou eterno, eu sou imortal, não por mim mesmo, separado e distante de Deus, mas porque Deus é a vida e a substância do meu ser. O infinito é a qualidade do ser, assim como a perfeição é a sua qualidade. O Verbo se fez carne. Toda a carne é formada do Verbo de Deus. Meu corpo, portanto, é Verbo perfeito de Deus manifestado. Meu corpo, sendo da essência e substância de Deus, e por ele governado, pode incorporar apenas a atividade, a harmonia, a graça, a alegria e a beleza de Deus. Nada externo pode afetar a perfeição do meu corpo, seja na forma de alimentos, germes ou comentários de outras pessoas. Nada que não seja Deus pode entrar para contaminar ou iludir o meu corpo. Há uma crença comum de que a comida tem o poder de nos fazer bem ou mal, deixar-nos gordos ou magros. Mas o fato é que nossa consciência comanda os órgãos e funções do corpo. É a nossa consciência individual, isto é, a consciência de Deus, que é a lei, a causa, a atividade e a substância dos órgãos, bem como das funções do corpo.
Essa mesma consciência é a substância e o nutriente nos alimentos que comemos. A comida por si só não tem qualidade ou propriedade para nos nutrir, exceto a que nós lhe atribuímos. Uma vez que concordamos que por si mesmo nosso aparelho digestivo não tem poder para agir, mas a consciência é o poder que o move e dirige, podemos ir além e perceber que é essa mesma consciência que confere valor ao nosso alimento. A partir do momento em que fomos concebidos como seres humanos, estamos sob leis materiais e mentais. Somos governados pelas leis do alimento, clima, tempo e espaço. Como seres humanos, estamos sempre sob alguma lei, seja ela da natureza, da medicina ou da teologia. Essas leis são, na realidade, crenças universais que agem como lei na nossa experiência, até que conscientemente percebamos que somos imunes a qualquer coisa e a qualquer pessoa, e que as questões de vida fluem de nós para fora. O que vem de fora não pode nos atingir, uma vez que somos identidades espirituais e não seres mortais concebidos em pecado. Nossa verdadeira identidade é a consciência, o espírito, a alma e, portanto, não estamos sujeitos às leis da matéria. Deus é lei infinita, e isso sendo verdade, a única lei é a lei de Deus, que opera em nossa consciência como lei de harmonia em nossos corpos. Se essa percepção fosse suficientemente profunda, o desequilíbrio físico seria automaticamente descartado de nossas vidas, mas como na maioria dos casos é meramente uma aceitação intelectual, não é eficaz em nossa experiência. Vamos torná-la efetiva por um ato de consciência específico. O espírito é a minha verdadeira identidade. Eu vim e me tornei separado. Eu não pertenço mais ao mundo, ainda que esteja nele. Portanto, eu não estou sujeito às leis do mundo. Nenhuma dessas crenças humanas se aplica ao Filho de Deus, ao descrente do Espírito que eu sou. Deus é a fonte, a atividade e a lei do meu ser, o que aceito conscientemente. Eu não estou subjugado às leis dos homens, somente a graça. Tua graça me basta. Consideremos cada detalhe de nossa vida, nosso corpo, nosso alimento, nossos negócios, nossa casa e conscientemente façamos essa transição, percebendo que tudo isso não está mais sob a lei da crença humana, não mais sujeito a circunstâncias ou a mudanças. Tudo o que nos diz respeito vem desse depósito infinito dentro do nosso próprio ser. Eu tenho carne para comer, que vós não conheceis. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A partir desse depósito infinito, eu alimento meu corpo, gerencio meus negócios, ganho meu sustento, mantenho meus relacionamentos. A partir do momento em que Deus é a minha consciência individual, Ele é a substância da minha vida e incorpora tudo de bom. Ele se torna lei para a minha experiência, um manancial de vida jorrando para a vida eterna. Deus se compraz como nosso ser individual. Se deixarmos de nos preocupar conosco, com nosso bem-estar e com nosso destino, Deus assume e se satisfaz nos dando a sabedoria, a atividade, a oportunidade e a prosperidade necessárias para que ele se regozije assim na terra como no céu. Terra existe apenas em contraposição a céu. Ela se torna céu
quando deixamos Deus assumir nossa experiência individual. Existe apenas um ser, e esse ser é Deus. Nós alimentamos um falso sentido do ser. Chamamos esse falso sentido pelos nomes de Bill, Mary ou Henry, e aí nos preocupamos com Bill, com Mary ou com Henry. Sempre há algum problema a nos atormentar. O aluguel, o coração, a mente ou um amigo. Isso se repete toda vez que somos o centro de nossas preocupações. No momento em que paramos de nos preocupar e percebemos que somos Deus em sua forma individual e em cujos ombros cai toda a responsabilidade, não mais nos sentimos responsáveis. Assim, Deus cumpre o seu destino como ser individual. Para o mundo, podemos parecer saudáveis, felizes, bem-sucedidos ou prósperos, mas nós sabemos que não é bem assim, uma vez que só Deus é saudável, feliz, bem-sucedido, próspero. O bem que o mundo contempla é Deus cumprindo o nosso destino, quando saímos de cena, permitindo que isso aconteça. Nesse relacionamento com Deus, podemos relaxar, porque agora tudo o que Deus é flui sem a interferência da palavra eu. O eu que diz: eu não sou suficientemente instruído. Eu não tenho bastante experiência. Eu sou jovem demais para isso. Eu sou velho demais para aquilo. Se há apenas Deus, haverá alguma falta de instrução ou experiência ou qualquer problema de idade ou juventude? Não, pois para Deus tudo é possível. Ao mesmo tempo em que Deus é a mente ou inteligência universal, Ele também é a mente ou inteligência individual. Portanto, a natureza de nossa inteligência e capacidade será infinita e ilimitada, enquanto percebermos Deus como a natureza, o caráter, a qualidade e a quantidade de nossa mente. Aprendemos que nossa mente é a de Cristo Jesus. Porém, é necessário tomar consciência disso. A mente de Deus transcende nossa formação e experiência e nos usa para o seu propósito, quando a reconhecemos conscientemente como nossa mente individual. Essa percepção, por menor que seja, nos diferencia de pessoas comuns. Nos tornamos pintores, artistas, escultores, músicos, poetas, videntes, arquitetos, construtores de uma forma ou de outra, porque estamos sendo atraídos por algo maior do que nós mesmos, maior do que nosso conhecimento ou nossa própria experiência. Moisés, um pastor das montanhas, tornou-se o líder do povo hebreu. Jesus, conhecido como carpinteiro, tornou-se o Messias. Deus é a consciência infinita e é também nossa mente e nossa consciência. É com base na nossa consciência que as questões da vida se resolvem. A atividade do suprimento, da saúde, da harmonia e da plenitude. Não há um Deus distante que traz isso para nós. A atividade da verdade em nossa consciência aparece como o milagre da nuvem de dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná caindo do céu, o mar vermelho se abrindo, a água brotando das rochas. Deus dentro de nós, o eu no centro de nosso ser, multiplica pães e peixes. É nossa proteção e segurança, mesmo em plena guerra, mesmo em meio às bombas, mesmo no inferno. Eu sou Deus e não há outro. Eu dentro de ti sou poderoso. Eu em Moisés fiz a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eu em Jesus multipliquei os pães, os peixes e curei as multidões. Eu sou, é o Senhor. Eu sou, é o Salvador. Eu sou, é Deus. Esse eu maiúsculo
Não é aquela pessoa que se chama Bill, Mary ou Henry, dizendo arrogantemente: eu sou Deus. Vem com um suave sussurro no teu ouvido e no meu. Saiba, eu em ti e tu em mim. Nós somos um. Eu dentro de ti sou poderoso. Quando escutamos isso, quando a intuição divina dentro de nós fala dessa presença, sabemos que esse eu é Deus, mais perto que a respiração e mais próximo do que as mãos ou os pés. Esse eu maiúsculo que é Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu sua natureza e seu caráter. É uma presença que nunca nos deixará nem nos abandonará. Mesmo que passemos pela fornalha ardente, essa presença, o Cristo, nos guiará como segurança, de modo que nem mesmo sentiremos cheiro de fumaça sobre nós. Seja qual for a experiência na vida, até mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Encontramos o nosso bem na nossa unidade com Deus e nossa consciência na presença de Deus aparece diariamente na forma de suprimento, oportunidade, vestuário, transporte, alimentação e como toda a expressão de harmonia e beleza na vida. Todas as discórdias e mazelas do mundo vêm do sentido pessoal do eu, do sentido de que eu sou a fonte, ou eu sou o doador, ou eu sou isto ou aquilo. Mas eu não sou nada por mim mesmo. O Pai é o que eu sou, e eu sou apenas o instrumento para o Pai, o instrumento da glória do Pai, o instrumento da vida do Pai, a lâmpada através da qual brilha a sua luz. Alegre-se, pois seu nome está escrito no céu. Alegre-se, pois você encontrou sua identidade como filho de Deus. Alegre-se, pois sua consciência celeste despertou. Se o Espírito segura sua mão e começa a escrever, se o Espírito se apodera de sua voz e o faz cantar, siga-o. Continue vivendo sua vida rotineira, mas desde manhã até a noite e de noite até de manhã, lembre-se de reconhecer que é o invisível infinito que está criando a harmonia, a alegria, a paz e a prosperidade da experiência visível. Persistindo nessa prática, você sentirá e saberá. Eu não vivo só pelo alimento. Eu não vivo só de pão. Há outro poder agindo em mim. Alguém está fazendo o trabalho. Eu não planejo, não faço e nem mesmo penso nisso conscientemente. Um poder maior do que eu é responsável por isso. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu tenho o pão, a água, o vinho. Eu sou a ressurreição. Todo o poder de cura, de redenção e de regeneração está dentro de mim. Esse é o ensinamento transcendental do Mestre. Como seres humanos, depositamos nossa confiança em pessoas e coisas, instrução, dinheiro, títulos ou investimentos. O homem que tem seu ser em Cristo coloca toda a sua confiança no Espírito e confia que ele traga tudo o que é necessário ao mundo. Sempre que confrontado com algumas necessidades ou desejos, percebamos que somente o Espírito nos satisfaz e que ele é a lei por trás de qualquer desejo. Continuemos com nossa missão, seja ela qual for, seguindo as diretrizes necessárias. Isso é viver uma vida normal, natural, mas deixando que o Espírito, o invisível e infinito, seja a sua lei, substância, causa e harmoniosa sustentação.
Em suma, não mudemos nosso atual modo de vida, a não ser que o Espírito em si nos toque e nos direcione para uma nova atividade. Há um poder nos governando, cuidando, protegendo, mantendo e sustentando. Podemos continuar a atuar no mundo dos negócios, na política ou em casa, mas conscientes da influência sustentadora que nos precede e aplana os lugares tortuosos, o sentido pessoal de responsabilidade e o medo do que alguém possa nos fazer desaparecem. Eu dentro de mim é poderoso. Eu vai à minha frente para aplainar os lugares tortuosos. Eu está comigo em águas profundas. Eu está ao meu lado na fornalha ardente. É a lembrança consciente desse eu, a natureza infinita do ser individual que deve ser continuamente praticada. A satisfação só aparece quando você e eu conseguimos abandonar o sentido pessoal de nós mesmos a fim de que Deus possa se realizar. Fiquemos sempre atentos para evitar a presunção de que Deus está nos preenchendo, fazendo algo por nós ou para nós. A realização espiritual significa Deus preenchendo a si mesmo, cumprindo o seu destino. Deixe Deus ser a única presença. Deixe-o ser o único poder. Deixe-o ser a luz. Levanta-te, resplandece, porque tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A glória de Deus brilha eternamente como ser individual infinito.